O São Paulo tomou uma cacetada do Fluminense 2-0. O Corinthians até ficou fora da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Flamengo, até o Fluminense vencer o São Paulo. 2-0, sem grandes questões, sem grandes... com relação a quem jogou mais, quem jogou menos. O Fluminense jogou, fez o suficiente para ganhar do São Paulo, mas o Zubeldia reclamou de outra coisa, já que estamos na era da reclamação. Ele falou sobre a arbitragem. E nem era sobre o jogo em si, que teve uma questão lá, mas sobre a relação dele com a arbitragem. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu não reclamo mais em campo, estou marcado, como já disse. Lamentavelmente, nesse aspecto, eu não posso ajudar meus jogadores. Mas por mais que seja capitão, me custa uma substituição. Não é só um cartão. Se eu deixo o Rafinha meio tempo a mais, o expulsam. Não é só o equívoco do árbitro que está à vista, mas também te condiciona dando um amarelo ao capitão. Se Rafinha não pode falar, quem pode falar? Ninguém. Há um autoritarismo total dos árbitros. Nem o capitão pode falar. E aí ele continua. O capitão deveria falar porque havia confusão. Se o árbitro não apita, como vai permitir que o Thiago Silva toque com a mão? Depois voltou a ser as imagens. Depois voltou a ver as imagens. Se dá vantagem, dá de costas para as jogadas e Thiago coloca a mão. Foi ver ao VAR e não sei o que falta. Não apitou. Como cobrou a falta se estava de costas, diz ele. O que o Zubeldia está falando aí, Júlio, é o seguinte. Primeiro que ele não reclama mais, porque ele se sente marcado pelos árbitros, e aí ele estava em silêncio ontem na beira do campo. E sobre o capitão falar, é a regra nova, né, da CBF, lá da Comissão de Arbitragem. Só o capitão pode falar com o juiz. O Rafinha foi lá falar com o juiz, pumba, tomou um amarelo, teve que ser substituído para não ser expulso no segundo tempo. E é isso que o Zubeldia fala. E por fim, o lance do gol, do primeiro gol. O juiz não apita, não aperta, não assopra o apito, não faz para o jogo. E o Thiago Silva cobra uma falta sem apitar. Foi a sinalização do Bandeirinha. E aí, na sequência, sai o gol do Fluminense. Se foi por isso que tomou o gol? Não acho. Acho que o São Paulo se desconcentrou, mas aconteceu mil coisas no lance. Isso é indiscutível. Mas a reclamação dele é essa. Do ponto de vista técnico da arbitragem, tem um erro. Que, claro, não interferiu no gol, né? Mas é essa a reclamação toda do Zubeldia. Bom, vamos lá. Sobre o Zubeldia e as reclamações, primeiro, tá? Porque nessa aí a gente vai concordar, depois na segunda a gente vai discordar. É assim que é bom. O Zubeldia está marcado porque é um chato de galocha, né? O Zubeldia reclama da piti, da chilique na lateral do campo todo jogo, como outros técnicos fazem. Aí fica marcado, claro que vai ficando marcado. Não tem muito como ser diferente disso, né? Os árbitros passam a ter má vontade, porque o cara vai lá trabalhar e fala, que saco, tá aquele mala daquele Zubeldia ali na lateral do campo que vai ficar me incomodando o jogo inteiro. E aí entra num contexto de futebol brasileiro, sul-americano, mas mais brasileiro. E aí é curioso, porque isso parece que os estrangeiros, porque o Zubeldia é argentino, o Abel é português, os estrangeiros, eles entram na onda, né? Eles percebem que há um ambiente de reclamação, propício de xingamento, de reclamação, e eles entram na onda. Se o cara vai para a Premier League, por mais que ele veja erro de arbitragens, ele vai ver que ninguém reclama, que ninguém fala nada, que ninguém enche o saco da arbitragem, e ele se sente mais acanhado. No Brasil é aquela coisa de toda decisão do árbitro ter uma rodinha em cima. O cara não consegue chegar até o VAR sem que 15 jogadores no caminho passem lá para encher o saco. Então, o treinador, o auxiliar técnico e tal, entram nesse ambiente e passam a ser os chatos que são. Então, assim, é insuportável assistir jogo de futebol no Brasil com os jogadores e treinadores todos reclamando da arbitragem o tempo inteiro. Aí estabelece-se uma regra de tipo, só o capitão pode falar. E não é uma regra no sentido, aí que está o espírito da regra. A gente vai falar de espírito da regra também sobre o lance. O espírito da regra não é assim, o capitão pode tudo. Não é isso. O espírito da regra é, olha, ninguém pode mais nada. Só o capitão que pode falar. Chega dessa coisa de todo mundo ir falar com o árbitro. Né? Então, assim, não é que o capitão pode chegar lá e falar o que ele quiser, que ele está liberado para xingar, reclamar ostensivamente, gesticular, etc., sem levar cartão. Não é isso. Não é esse o espírito da regra. Os outros não podem sequer falar. Nossa, mas eu concordo. Dito tudo isso, eu concordo que há um autoritarismo exacerbado por parte dos árbitros brasileiros, de muitos deles, né? Da personalidade da pessoa, a famosa autoridade, né?
Isso acontece com o árbitro, às vezes com segurança do shopping, com o zelador, com o policial. Assim, todo mundo que tem lhe é concedido uma autoridade no Brasil se sente empoderado para fazer tudo. Então, eu acho que sim, há muitos árbitros que agem com essa postura, mas, esse é um mas bem grande, o comportamento de jogadores e treinadores no Brasil é insuportável. E não é que os capitães possam fazer tudo. A ideia da CBF é que os outros parem de encher o saco. Então, nisso acho que estamos de acordo, certo, Gironi? Estamos de acordo. Não, que os na questão comportamental. Jogadores e treinadores do Brasil são talvez os mais mal educados do mundo, eu não tenho a menor dúvida. São mesmo, e quando pisam no Brasil, todo mundo se vê no direito de ser mal educado, grosseiro e tudo mais. Isso eu concordo absolutamente com você. E, na mesma medida, acho que os árbitros brasileiros, além de muito ruins, eles são absurdamente autoritários. É uma escola meio militar, aqui mando eu, aqui é comigo mesmo. Todos eles são assim, com raríssimas exceções, todos são assim, metido a policial, a bedel, a xerife. Eu não suporto isso. Esse que apitou ontem, por exemplo, é exatamente isso. É o xerife. Ele apita berrando com todo mundo o tempo todo. E é insuportável. Eu só não sei o que vem primeiro. O ovo ou a galinha. Porque se eu entrasse no campo para apitar, eu acho que eu ia chegar gritando também. O inferno. Os caras ficam em cima de você ali o jogo inteiro. É um inferno. É um inferno. Sobre o lance, Tironi. Sim. Sobre o lance, me parece assim, a gente está o tempo inteiro pedindo para o VAR não interferir no jogo, certo? Não interferir nas jogadas, principalmente com bobagens, com besteirinhas, né? Esse é o típico caso. Assim, aconteceu lá um lance em que não há falta, na minha opinião, do Caleri, né? Não há falta de ninguém ali. Acho que é o Caleri com o Thiago Santos, tá? Não com o Thiago Silva, o Thiago Santos. Não há falta de ninguém ali, tal, não sei o quê, mas o Bandeirinha marcou. O Bandeirinha marcou, o cara automaticamente pega, rela, não dá nem para ver direito, mas acho que ele rela na bola ali, dá o início da jogada. Isso não afeta em nada a continuação do jogo. Nada. Zero. A bola é batida a falta, da mesma maneira como ele teria dado sequência, passa para o primeiro cara que está na frente dele, esse cara vai encontrar o Ganso vai dar um passe bonito de calcanhar, o Cauã Elias domina, chuta. Seria o fim da picada anular o gol do Fluminense, porque lá no começo da jogada, o Bandeirinha marcou, o árbitro não marcou, mas o cara encostou, não encostou com a mão na bola, porque não afetou em absolutamente nada a jogada, e é esse tipo de coisa que o VAR precisa parar de fazer. Não deveriam ter perdido sequer os minutos que perderam para olhar o lance. Não deveriam. Não deveria ter ido no vídeo para ver isso. Quanto a só para finalizar, que precisamos fechar, precisamos acabar aqui. Não chegamos a 888, não adianta. Não chegamos? Nossa, 8h57, rapaz. Você pode dar uma de juiz, de Zanochelli, como ele querer gritar aqui, mas não chegamos, 609 no máximo agora. Mas estamos em onde? Chegamos em 610. Precisamos encerrar, lamentavelmente, aqui o All News Esporte. Eu só dou o resultado da enquete aqui, ó. Qual torcedor está mais esperançoso? Do Botafogo, 55%, Flamengo, 7%, Fortaleza, 8%, Palmeiras, 30%. E agora você não saia desse link porque tem posse de bola chegando ao vivo. Valeu, Júlio. Bom dia. Tchau, valeu, Tironi. Boa semana. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, informação exclusiva, atualizada, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreva também no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo, fui.